E nessa manhã, nós temos Santa Ceia, nós temos batismo, então nós vamos falar do Evangelho. Nós vamos falar do que significa a ceia e o que significa as pessoas que hoje vão ali passar da morte para a vida. Amém? Irmãos, e uma das pessoas que ama pregar o Evangelho sou eu. Amém? Existe algo dentro de mim assim que borbulha, principalmente o Evangelho, irmão. Porque o Evangelho é o poder de Deus. Eu vou repetir para você, o Evangelho é o poder de Deus. Não tem nada mais poderoso, a bomba atômica não é mais poderosa que o Evangelho, amém? Porque o Evangelho é o único que pode salvar o homem, é o único que pode reconciliar o homem, é o único que pode matar uma velha natureza e fazer de novo uma nova natureza, em Cristo Jesus, aleluia! Eu não dei esse versículo, mas o Espírito Santo me cutucou aqui na cadeira, Romanos capítulo 5, versículo 1, nós vamos começar com Romanos 5, versículo 1. Nós vamos para as loucuras de Paulo. Justificado, pois, mediante fé. Aleluia, só temos paz mediante a fé com Deus por meio, é por Ele, por meio do Senhor Jesus Cristo. O próximo versículo. Por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, como pela fé, a esta graça na qual estamos. Diga, eu estou firme na fé, e é nessa graça. E diz assim, na qual estamos firmes e gloriamos na esperança da glória de Deus. Próximo versículo. E não somente isto, mas também nos gloriamos aonde? Aleluia, diga assim por irmão que está passando luta e prova, irmão, se gloria nessa luta, se gloria nessa prova, amém? Aleluia. Também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação, ela gera algo bom. Ela gera o quê? Amém. Próximo versículo. E a perseverança? E a experiência? O próximo versículo. Porque o amor de Deus, é isso? Vamos lá? Ora, a esperança não confunde, porque o quê? É o amor de Deus. Se você tem Deus, se você tem Cristo, você tem o amor de Deus. E o Espírito Santo derramou esse amor dentro de você. E diz assim, próximo versículo. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu ao seu... Pelos quê? Dificilmente alguém morreria por um justo, mas pode ser que por alguém bom, alguém se anime ou possa morrer. O próximo versículo. Mas Deus prova o seu amor para conosco. De fato, de verdade, que de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. O próximo versículo. Logo, muito mais agora, sendo justificado pelo seu sangue, logo muito mais agora, sendo justificado pelo seu sangue, seremos salvos o quê? Diga para a pessoa do lado, se você está em Cristo, você está salvo do juízo, da ira de Deus. O próximo versículo. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua... Diga assim, você não é salvo por você. Eu acho a loucura o evangelho. Diga, você é salvo pela maior oferta, é Cristo Jesus. Salvos pela sua vida. Tem gente que acha que é salvo por Ele, mas eu quero dizer que é pela sua vida, a vida de Cristo. O próximo versículo, vamos lá. E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, em nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos agora o quê? Fomos reconciliados. Próximo versículo. Portanto, assim como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Pai querido, eu quero te agradecer por essa manhã, esse dia. Pai, a tua presença é
real nesse lugar. Nós já sentimos a tua presença através das canções, através dos louvores. Nós já sentimos a tua presença ao ler a tua palavra. A tua palavra é vida. A tua palavra é doce. A tua palavra, Pai, é o nosso alimento. A tua palavra diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da tua boca. Pai, nós não queremos ouvir, Pai querido, nada mais do que a tua palavra. A tua palavra que sai da tua boca venha, Senhor, gerar em nós, Senhor, certezas e convicções espirituais. A tua palavra venha, Senhor, a nos levar, Senhor, a ver muito mais do que uma ótica natural, muito mais do que uma lente que limita, Pai querido, mas nós queremos contemplar o Senhor, Pai, porque quando nós contemplamos o Senhor, Pai querido, nós temos revelação, Pai querido, de quem Tu és, e a Tua revelação gera a nossa identidade, Pai. Hoje nós queremos, Pai querido, crescer na Tua graça, crescer no conhecimento, crescer na revelação. Nós queremos hoje, Pai querido, que a Tua vida seja gerada mais e mais em nós, para que quando a Sua vida é gerada em nós, nós podemos refletir a Tua glória a cada dia e expressar a glória de Cristo através de nós. Te damos honra e Te damos glória pelo precioso nome de Jesus. Aleluia. Romanos capítulo 5, versículo 1, a Bíblia diz que nós fomos justificados com Deus, né? E temos paz com Deus, mediante a fé, através de Jesus Cristo. Jesus Cristo, irmãos, é o caminho, a verdade, e Jesus Cristo é a vida. Entenda uma coisa comigo, todos nós quando nascemos em Adão, nós nascemos porque nós nascemos numa representatividade. O que isso quer dizer? Quando Deus cria Adão, Deus cria a raça humana. Então isso quer dizer que todos nós estávamos em Adão. Quando Deus cria Adão, Deus criou o primeiro homem. A Bíblia diz que o pecado entrou pelo primeiro homem, e através do primeiro homem todos nós se tornamos pecadores. Eu sempre disse, e eu digo, e até falei na célula, que nós não tornamos pecadores porque tivemos a opção. O único que teve a opção foi Adão. Adão, quando nasce, Adão não nasce numa natureza contaminada. Adão, quando nasce, ele nasce segundo a imagem e a semelhança de Deus. Gênesis capítulo 1, versículo 26. A Bíblia diz que Deus criou o homem segundo a sua imagem. O homem refletia a glória de Deus. O homem se parecia com Deus. Quando Adão caminhava e as pessoas olhavam para Adão, é como Deus estivesse caminhando, porque Adão foi feito à imagem e à semelhança de Deus. Mas nós vemos que o homem que tinha a natureza nascido do barro, né? Mas o sopro, que quando Deus sopra nas narinas do homem e torna ele alma vivente, ele tinha o sopro de Deus dentro dele. Isso quer dizer que ele tinha a vida de Deus, e o homem se tornou alma vivente, e o homem passou a viver. Mas todos nós sabemos que o homem caiu, e esse homem que cai, ele cai em um ambiente perfeito, ele cai num jardim. Ele não tinha uma natureza caída, entenda comigo, não tinha uma carne desejando o pecado. Ele tinha uma natureza que Deus criou, um homem do pó da terra, com o Espírito de Deus dentro dele, e a alma que era somente vontade e emoção. Mas quando esse homem decide desobedecer a Deus, nós entendemos que esse homem que nos representava, esse homem a qual era Adão, a raça humana, ele pecou. E a Bíblia diz que através dele, todos nós se tornamos pecadores. Você não nasceu com uma opção de não pecar, você já nasceu na natureza do pecado. Eu vou repetir para você. Você nasceu numa natureza de pecado. Adão nos representava. Quando Adão nos representava, Adão pecou, então todos nós se tornamos, diga, pecadores. Agora é interessante que o erro de Adão passou para todos nós, sim ou não? Porque se Adão pecou e todos nós tornamos pecadores, então aquilo que Adão fez veio comigo. É por isso que você fala assim, quando eu chegar no céu, às vezes você fala que nem quer encontrar Jesus. Eu quero encontrar quem? Adão e Eva, você fala. Uns falam que é Eva, outros falam que é Adão.
Não, porque se ele bagunçou tudo isso aqui, se ele fez essa bagunça, estava no jardim, agora Deus tira ele do jardim, agora tem que trabalhar, agora virou uma bagunça toda. E aí você chega no céu e você fala assim, que você não quer encontrar com Jesus. Eu quero encontrar com Jesus, irmão. Porque um homem fez toda a bagunça, mas um homem veio consertar toda a nossa bagunça. Você sabe de uma coisa? Porque a troca tem que ter. Deus é justo, diga Deus é justo. Diga Deus é justo. Por um homem entrou o pecado, por um homem nós nos tornamos pecadores, por um homem nós nos tornamos desobedientes, diga desobediente. Eu disse na célula, nós estávamos falando, eu disse na célula que quem nasce uma árvore de limão gera coisas azedas, gera limão. Não tem como uma árvore de limão gerar manga doce. Não tem. A não ser que você mate, oh Jesus, essa árvore, arranca a raiz dela, senão ela vai continuar gerando os frutos. Ela vai continuar gerando limão. A não ser que você arranque essa árvore e plante uma outra árvore. E é justamente isso que Deus fez conosco. Sabe por quê? Porque, na realidade, quando Adão erra, a morte entrou por nós. Com consequência da morte, toda a humanidade se tornou pecadora. Assim, o nosso problema não é o pecado, o nosso problema é que nós herdamos alguma coisa, é hereditário. Diga, o pecado foi hereditário. Não é uma questão só da consequência do pecado ou do pecado, mas é uma questão que um pecou e todos nós herdamos o pecado, diga, de Adão. Todos herdamos o pecado de Adão. Agora, só há um problema aqui. A menos que nós possamos agora mudar de parentesco, senão nós continuamos em Adão. Sabe quando você vai no médico que fala assim, uma listinha com você e pergunta para você, seu pai tem diabetes? Seu pai já morreu ou teve problema no coração? Por que eles fazem essa pergunta? Porque é o quê? O problema que você está passando, então, é o quê? Então a consequência de Adão foi hereditária para você, então nós nos tornamos pecadores. O problema agora, então, não é uma questão de comportamento. Porque se fosse uma questão de comportamento, escuta o que eu estou falando, se fosse uma questão de comportamento, nós poderíamos mudar o nosso comportamento. Mas eu vou dizer uma coisa para você, um velho homem, quem está em Adão, não muda o comportamento, ele continua sendo pecador. A questão não é porque eu vou me comportar bem agora, não, o problema é que você herdou todos os pecados, você herdou a maldição. Mas tem uma coisa, hoje eu venho falar de boas novas para você. Eu venho falar de uma base correta. Eu venho falar de um fundamento correto. Qual que é esse fundamento correto, pastor? Essa base correta, eu quero dizer, a menos que nós podemos mudar de família, nós estávamos em Adão. O que Cristo fez? Como que você muda de família? Agora eu vou... A não ser se houvesse uma possibilidade de você morrer e nascer de volta. Sim ou não? O que aconteceu? Basicamente isso. Cristo, por sua vez, irmãos, entenda, Cristo é inclusivo. Cristo, na sua morte e na sua ressurreição, Ele está dizendo alguma coisa para nós. O que isso quer dizer? Todos nós fomos inclusos em Adão. Quando Adão pecou, todos nós pecamos, herdamos todo o pecado. Mas tem uma coisa, a Bíblia diz também que veio o segundo Adão. Diga, o segundo Adão. Quem que é o segundo Adão? Quem que é o segundo Adão? Aleluia. O segundo Adão, ele veio à terra. É porque a gente às vezes fica dando desculpa e falando bem assim, essa natureza, esse velho homem ainda quer ressuscitar. Eu vou dizer para você, o velho homem morreu. A velha natureza morreu. Não, pastor, não morreu. Não, a velha natureza morreu. O que você tem que renovar é a sua mentalidade antiga, porque a velha natureza já morreu. A Bíblia diz alguma coisa. A Bíblia diz em João, capítulo 1, versículo 3 e 9, que aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Por quê? Porque quando Cristo morre, Cristo estava nos representando. Deixa eu fazer uma pergunta para você aqui. Quem nasceu no Brasil aqui? Cheio de brasileiros aqui. Você que nasceu no Brasil, ou você que se intitula brasileiro, quero dizer que você é um campeão. Foi pouco, amém. Eu quero dizer que você é um campeão. 5 vezes
Penta. Quem entendeu o que eu falei aqui? 5 estrelas você tem. Quando você veste a camiseta do Brasil, existe 5 estrelas. Agora eu te pergunto para você, nessas 5 estrelas, aonde você chega, você pode dizer lá, enfim, lá em Bangladesh, você pode dizer na Argentina, desculpa se tiver algum argentino aqui, tá? Mas você pode bater no peito assim, com as 5 estrelas e dizer assim, eu sou o quê? Um campi? A minha pergunta para você, você jogou alguma vez o jogo? Não, eu estou perguntando para você. Você jogou, você treinou, você jogou, você foi lá, se esforçou para jogar bola, para ganhar, você participou. Mas o que te faz você ser um campeão? Ter nascido aonde? O que faz você uma nova criatura? É ter nascido de um novo homem. Quem está em Cristo. Eu vou dizer uma coisa, a vitória dele foi a minha vitória. A conquista dele foi a minha conquista. Irmão, eu amo o Evangelho de Deus, porque o Evangelho de Deus é o único que destrói toda a arrogância. O Evangelho de Deus é o único. Você sabe o que é humildade? Humildade é você conhecer a graça de Deus e depender da graça de Deus. E depender da graça de Deus é depender de Jesus. Porque a pessoa mais humilde não é aquela que bate no peito e diz, você vai conseguir, você vai vencer sozinho, você consegue se salvar sozinho. Não, a verdadeira humildade é você bater no peito e dizer, foi por graça, por pura graça, estou indo para o céu pela graça, você salvo pela graça, e isso não vem de doses, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie, porque diante de Deus não existe glória na salvação, mas a única glória é de Cristo. Porque Cristo veio e venceu, irmãos. Cristo veio, um homem desobedeceu, mas um homem obedeceu 100%. Não fui eu que obedeci, não foi você, pastor, isso está dizendo para mim não obedecer? Não, irmão, agora você tem uma nova natureza, e a Bíblia diz que aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Viver na prática do pecado é ser insensível ao pecado. A minha pergunta para você, quem é insensível ao pecado, nem nasceu de novo. O que é ser insensível ao pecado? Insensível ao pecado é quando você peca, você não gosta de pecar, você se sente mal ao pecar. Isso você é o quê? Tem gente que tem intolerância à lactose, camarão. O que isso quer dizer? Eu não posso. Por quê? Porque quando entra no meu corpo me faz... Eu sei do mal que me faz, e eu já não faço parte, Rodolfo, dessa velha natureza. Eu não sou mais escravo do diabo, porque quem é escravo do diabo vive numa natureza de pecado. Mas quem nasceu de Deus, como diz João, 1 João 3:9, aquele que é nascido de Deus não vive na prática. Viver na prática do pecado é isso, irmãos, é você viver pecando e não sentir nada. Ah, tá tudo bem, você está vivendo uma vida do pecado e aquilo para você está normal. Não, talvez você não nasceu de novo, porque na realidade viver nessa prática é ter um estilo de vida de pecado sem nada acontecer comigo. É o estilo de vida que eu vivo, não é quer dizer que você não vai pecar, entenda? Não é dizer que você não vai pecar, mas quando você peca, você se sente mal. Romanos 6,16 diz assim, porque o pecado não terá domínio. Não quer dizer que você não vai pecar, não vai dominar você. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, porque vocês não estão debaixo o quê? Da lei, mas debaixo, cadê os versículos? Coloca o versículo para mim quando eu estiver lendo, por favor. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, porque não está debaixo da lei, mas sim. E o texto continua, o texto diz assim, ele diz assim, não está dizendo que nós não vamos pecar, mas está dizendo que nós não vamos viver nesse tipo de prática. Amém? O que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. E é interessante, irmãos, que quando eu entendo que eu morri, quando eu aceito Jesus, vamos para Romanos, vamos contextualizar isso aqui. Vamos para Romanos,
capítulo 6, versículo 1 a 4. Que diremos, pois, permanecemos no pecado? Para que a graça seja abundante? Agora que você sabe que teus pecados estão perdoados, eu vou repetir, se teus pecados estão perdoados, você vai viver na prática do pecado? Porque você sabe que os teus pecados foram lançados na cruz de Cristo. Escuta comigo. Você vai viver na prática do pecado? Porque você tem você tem alguém tão generoso com você, alguém tão amoroso, você vai bagunçar com ele? Não. Você vai o amá-lo. Olha o que diz aqui. Que diremos, pois, permanecemos no pecado para que a graça de Deus seja abundante? Próximo versículo. De modo nenhum, porque... De modo nenhum, como viveremos ainda no pecado, nós para eles o quê? Aí, peraí. Se você morreu para o pecado, então você foi desconectado do pecado. Agora eu vou falar uma coisa para você. Não é que você não peca, é que você não vai viver nessa prática do pecado. Porque você foi desconectado. De modo nenhum, como viveremos ainda no pecado se nós, o que para ele morremos? Sabe o que acontece quando nós vamos ter o batismo hoje aqui? O batismo, depois nós vamos ler Romanos 4 e vamos continuar. O batismo tem uma representação. Assim como você nasceu no Brasil e nunca jogou uma Copa e é campeão, você nunca fez nada para ser justo e foi justo porque alguém obedeceu por você. Ele te deu a justiça dele, colocou em você a justiça. Então o que te torna justo não é deixar de pecar. O que te torna justo é crer no sangue de Jesus e entender que você é uma nova criatura e não vive mais na prática do pecado. Por quê? Porque a natureza de Deus agora vive em mim e me dá poder para me viver uma nova vida. Uma vida de ressurreição. Aleluia! Vamos para frente aqui. Próximo versículo. Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados, o quê? Fomos batizados o quê? Quando nós estávamos em Adão, nós estávamos na natureza do pecado. A única forma que eu disse para você de nós nos livrarmos de Adão é pela morte, sim ou não? Então Deus nos incluiu todo mundo em Adão, agora Deus nos inclui todo mundo em Cristo, e agora Cristo, né, que nos representa, não é mais, né, o time brasileiro lá que joga, né, e ganha vitória e nós somos campeões. Então agora Cristo, que é o nosso representante, inclusive Deus coloca todos os nossos pecados, e a Bíblia diz que Ele foi morto pelos nossos pecados, Ele foi sepultado, e o Evangelho não acaba aqui, porque se o Evangelho acabar aqui, nós ainda vamos crer que ainda existe algo para fazermos com isso, mas Ele ressuscitou, e a Bíblia diz que nós fomos unidos não só na morte, não só no sepultamento, mas fomos unidos também na ressurreição. Vamos lá. Ou porventura ignorais que todos que fomos batizados em Cristo, fomos batizados na sua? Diga, eu morri, e a minha morte é uma morte de uma natureza adâmica. Diga, Adão, bye bye. Vamos para frente? Fomos, pois, o quê? Fomos sepultados na morte dele. Foi na sua morte? Foi. Porque você estava nele. Deus incluiu você nele. Deus colocou você nele. Quando ele morre, você está morrendo. E quando ele ressuscita, você está ressuscitando. É o que a Bíblia diz. Fomos, pois, sepultados com ele pela morte, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também nós vamos andar agora em novidade de vida. Por que novidade de vida? Porque nós não somos mais o velho homem. Nós não somos mais a velha criatura. É que a sua mente sempre fica achando que você está em Adão. Eu quero dizer para você, se você aceitou Jesus, você não é filho da ira. Se você aceitou Jesus, você é filho de Deus. A natureza de Deus está dentro de você. Deus habita dentro de você. Você tem poder para viver em novidades de vida. Diga amém.
Aleluia. O próximo versículo. Você sabe que, porque se fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente seremos também na semelhança o quê? Como que Cristo ressuscitou? Diga, uma nova natureza. Cristo peca? Cristo pode pecar? O teu espírito está unido ao espírito de Cristo. A obra no teu espírito está realizada. A sua alma está sendo salva todo dia. Sua mente está sendo renovada. Renovando, baixando. Não adianta você comprar um computador novo. Sabe aqueles computadores quando começa a travar, irmãos? Você começa a fazer um negócio e começa a travar. E de repente você fala assim, eu vou comprar um computador novo. Mas o software que você está usando é um software que não está update. Não adianta você ter um computador novo, zero, está em Cristo, e não ter um software do alto também. Porque senão você vai ter um computador novinho e vai ter uma mentalidade ainda que não foi atualizada conforme esse novo software, esse novo computador. Aleluia? Diga, eu preciso entender quem eu sou nessa nova natureza. Amém? Cristo não morreu apenas pelos meus pecados, mas Cristo morreu para providenciar uma morte para mim. Diga, uma morte. Porque isso faz eu mudar de natureza. Isso faz eu mudar e morrer para esse mundo e morrer para o velho homem. Então, agora eu não posso mais viver essa natureza de pecado. Paulo vai dizer, fomos, pois, sepultados com Ele, pela sua morte, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos em novidade de vida. Porque se fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos na sua ressurreição. Sabendo isso, próximo versículo. Sabendo isso o quê? Diga forte, diga foi. Foi crucificado com Ele o quê? Para que o corpo seja o quê? Diga, o corpo do pecado foi destruído. Diga, o velho homem foi destruído. Porque o velho homem foi destruído. Isso é Paulo falando. O corpo do pecado foi destruído. Está dizendo ali, ó. O velho homem foi destruído porque você foi crucificado. Para que o corpo do pecado seja destruído. E não sirvamos mais o pecado. Diga, a natureza adâmica em mim foi destruída. Se você pecar hoje, você não vai dar culpa em Adão. Tem gente que dá culpa em Adão, né? Ah, não. Não. A Bíblia está dizendo aqui que esse corpo já foi morto. Sim ou não? Então a questão não é Adão, a questão é a sua mente que não entendeu quem você é nessa nova natureza. E diz assim, ó. Sabendo isso, que foi crucificado com Ele, o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja, e não sirvamos mais o pecado como escravo. Próximo versículo, vamos lá. Portanto, quem morreu? A pergunta para você é uma. Você morreu? Hoje tem pessoas que vão morrer aqui. Eu não sei se você está entendendo o que eu quero chegar. A minha pergunta para você, você está morto? Porque quem está morto, não tem como você cobrar mais nada dele. Vai lá no cemitério de uma pessoa que te devia e hoje ela morreu, e fala assim, me paga. Isso me leva a entender que quem está morto está justificado. E quem está justificado não tem culpa, não tem condenação. É por isso que Paulo fala, não existe mais condenação para quem está morto. Porque o primeiro homem trouxe toda a bagunça, nos fez parte de uma natureza pecaminosa. O segundo homem veio e nos incluiu na morte dele. Mas a morte dele também foi inclusiva, mas ele também ressuscitou. E nós também ressuscitamos com ele para uma nova vida. Isso é o Evangelho. Uma nova vida. Não uma vida, porque irmãos, eu vou ser sincero para você. Às vezes nós falamos assim, e eu falei que nós íamos ser perseguidos, falados que os seus pecados já estão perdoados. Tem gente que vai nos chamar de herege, irmãos. E eu não tenho problema com isso. Eu tenho a palavra de Deus que vai me garantir
Quando Cristo venceu, Ele levou essa nova Ele me deu uma nova natureza. A vitória de Cristo me levou a crer que hoje eu recebi uma vida eterna. Diga vida eterna. Diga vida eterna. Próximo versículo, qual que é o versículo para mim? João 3,16. João 3,16. O versículo chave, mais famoso de todos. O que diz assim? O que diz o versículo? Porque Deus o quê? Que Ele deu. Todo aquele que nele crer. Mas tem o quê? Mas tem o quê? Diga, a vida eterna. Não é algo que eu vou viver. É algo que eu já vivo. Eu vou repetir, a vida eterna, tem gente que está querendo conquistar ela, mas a vida eterna foi conquistada pela morte e ressurreição de Cristo. Porque eu morri para o pecado, eu morri para Adão, não tem como eu nascer para Adão de novo. A não ser que eu vou morrer de novo. E a Bíblia diz que quem está em Cristo não morre. Não. Gente, a Bíblia não pode ser contraditória. Alguém me ajuda aqui, por favor. Se alguém morreu por Cristo, se alguém estava em Adão e morreu de Adão e nasceu em Cristo, e a Bíblia diz que quem está em Cristo não morrerá jamais. A pergunta é, nasceu de novo? Porque se nasceu de novo, não pode morrer de novo. Senão Deus não pode cumprir a sua palavra. Olha o que diz aqui. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para julgar. Não para o quê? Ele não veio julgar o mundo, mas para que o mundo fosse o quê? Salvo por Ele. Não há julgamento para quem está em Jesus, irmãos. Eu vou repetir. Não há julgamento para quem está em Jesus. João agora posso o próximo versículo, 3,18. 3,18 diz assim. Quem nele crê? Quem nele crê o quê? Eu quero fazer uma pergunta. Quem crê em Jesus aqui? E por que você está esperando ira de Deus? Por que você está esperando condenação de Deus? É porque a tua mente, você ouviu tantas pessoas falar sobre o juízo vai vir. Mas o juízo não vem para quem está em Cristo. Porque Cristo já foi julgado. E eu fui julgado com Ele, junto com Ele. Morri com Ele, ressuscitei com Ele. E quando Deus me vê nele. Quem nele crê não será, não é julgado. O que não crê já está o quê? Já está julgado, condenado. Existe uma sentença. Irmãos, eu vou falar para você. Se você chegou hoje aqui, existe boas novas para você. Todos que estão em Adão estão com uma sentença de morte. Morrem por quê? Por causa da natureza do pecado. Não é porque você pode fazer boas obras, mas você também faz obras más. Você não vai ser salvo pelas suas obras. Você vai ser salvo porque você vai mudar de parentesco. Aleluia. De filho de Adão, você vai se tornar filho de Deus. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está condenado. Porque não crê no nome do unigênito. Por que ele é julgado? Porque ele não crê. Pega João 5:24 para mim. Preciso trazer mais base aqui. 5:24. João 5:24. Em verdade vos digo que quem ouve as minhas palavras e crer naquele que me enviou tem o quê? A pergunta é, você vai ter a vida eterna quando você morrer ou você já tem a vida eterna? Diga então, a vida eterna já faz parte da minha vida. Porque ele está dizendo assim, em verdade, ele está afirmando, irmãos, em verdade vos digo, quem ouve as minhas palavras e crer naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra o quê? Mas passou o quê? Da morte para a vida. Hoje nós vamos aqui ver pessoas que estão passando da morte para a vida. Não tem mais julgamento, está morrendo e vai ressuscitar. De uma nova natureza. Aleluia! Vamos continuar aqui, eu preciso trazer agora mais. João 6:37, irmãos, eu estou na palavra de Deus. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá o quê? E quem vem a mim? Irmãos, eu acho engraçado umas teologias que falam, eu estava na mão de Deus, aí eu saí das mãos de Deus e fui para a mão do diabo.
Eu fico com problema às vezes de entender isso, porque nós achamos que a mão de Deus ela é fraca, mas Jesus está dizendo aqui, todo aquele que o Pai me deu, esse virá a mim, e quem vem a mim, de modo nenhum, diga assim, Deus não vai te lançar fora, Deus não vai te perder. É que você acha que se você não vai se perder, se você continuar, e eu falo, continue, mas eu vou ler o que diz Judas, agora eu vou sair depois de João, eu vou ler o que diz Judas, porque o que faz você continuar é o próprio Deus. O que faz você manter firme não é você, é o próprio Deus. Daqui a pouco eu vou ler Judas para você, vou finalizar aqui. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum lancei fora. Vamos para um próximo versículo agora, por favor. João 11, 25 e 26. Disse-lhe Jesus, eu sou o quê? Eu sou a ressurreição e quem crer em mim ainda. Por que Jesus fala assim? Se você não creu em mim ainda, você está morto. Porque você está em Adão, amém? Mas Jesus, quando está caminhando assim, olhando toda a natureza adâmica e dizendo para os homens, se você crê em mim, você que está morto, quando crê em mim, você vai o quê? Viver. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, ainda que morra. Próximo versículo. E todo o que vive e crer em mim. Espera aí. Todo o que vive e crer em mim não morrerá o quê? Eternamente. Pergunta para a pessoa do lado e diz, você crê nisso? Difícil às vezes crer. Diga assim, eu não vou para a morte eterna. É o que está dizendo o versículo. Não morrerá eternamente. Tu crê isso? Porque você vive pelo que você crê. Tem gente que crê em juízo. Tem gente que crê que ele mantém a salvação dele. Eu creio que a palavra de Deus diz. O próximo versículo que eu quero ler é Gálatas 2 e 16. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras, e sim mediante a fé em Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos o quê? Em Cristo Jesus nós somos justificados pela fé e não por obras. Você sabe o que é obra da lei? Bom comportamentos. O certo e o errado. Eu não vou para o céu pelo certo e errado, eu vou porque eu tenho a vida de Cristo em mim, eu tenho uma nova natureza em mim. E diz assim, obras da lei, diz assim, pelas obras da lei, e sim mediante a fé em Jesus. Também temos cridos em Jesus, em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei. Pois por obras da lei, ninguém... Obras da lei o quê? Aí você fala assim, sim pastor, nós somos salvos, não por obras. Diga assim, não é salvo por obras, para que ninguém se glorie. Mas depois, as obras têm que testificar a minha salvação. Aleluia. Diga, as obras testificam que eu sou salvo. Sabe por quê? No mundo você irava com a pessoa e não ia pedir perdão. No mundo você xingava e nem se arrependia. No mundo você fazia tantas coisas, mas eu quero dizer, depois que você saiu dessa natureza adâmica, hoje você não consegue mais viver dessa forma. Você não consegue viver, deitar a cabeça e tendo uma dívida com o irmão, ou tendo um problema com o irmão. Não, você não consegue, porque a sua natureza não deixa você estar tranquilo. Se você dizer assim, não, eu aceitei o Senhor, eu acredito nessa graça barata que estão pregando. Não, a graça é de graça, irmãos. E eu vou falar uma coisa para você, mas essa graça que é de graça, ela me ensina, ela me educa, ela me faz a viver uma vida em santidade. Aleluia.
Mas a pessoa gosta de se gloriar, ela fala, mas você vai ter que permanecer até o fim. Vamos ter que permanecer até o fim, sim. Mas eu permanecer até o fim é nele, é por ele. Não é por mim, irmãos. Amém? Agora, você pode falar assim, pastor, eu sou salvo, mas eu tenho que manter as obras para manter, né? Porque agora Cristo me salvou, então eu vou manter as obras. Então eu tenho que me guardar de todo tropeço, sim ou não? Diga, eu me guardo de todo tropeço. Você não se guarda do tropeço. Judas, capítulo 1, versículo 24 e 25. Você não pode bater no peito e dizer, eu vou me guardar, eu vou manter a minha salvação. Não tem como. O que diz Judas aqui? E está falando sobre salvação aqui, irmãos. Ora, aquele que é o quê? Diga, ora, eu que sou poderoso, para quê? Para me guardar, para manter boas obras. Não, porque você não gera boas obras. As boas obras é as obras de Cristo sendo gerada em você através do Espírito Santo. Então não venha dizer que você gera obras, porque você não tem poder de gerar obras. A única pessoa que tem poder de gerar obras é a vida de Deus que está dentro de você, o Espírito Santo dentro de você. Então quando você diz assim, ora, aquele que é poderoso, não é eu que sou poderoso para guardar do tropeço. Quem que é poderoso? Deus, porque você não tem como sair das mãos dele. Aquele que é poderoso para vos o quê? De todo. Diga para a pessoa do lado, diga assim, não é você que se guarda do tropeço. Você tem que tirar os olhos de você, diga, olha para Jesus. Toda mensagem que volta você a olhar para você, para a salvação, essa mensagem é a mensagem que não é digna de aceitação. Eu vou repetir para você aqui. Toda mensagem que diz que você é salvo, mas agora você vai manter a sua salvação, está dizendo aqui que aquele que é poderoso, que te salvou, ele vai te guardar do tropeço e para fazer você apresentar com exultação, imaculado. Sabe o que é imaculado? É sem mancha. Quem vai te apresentar diante de Deus sem mancha é o sangue do Cordeiro e não é as tuas obras achando que você vai ser salvo. Se você crê em Cristo, você está salvo, querido. E Deus vai te guardar. Deus vai te guardar. Ele é poderoso. Não bata. A humildade está em reconhecer que até a minha salvação vem por Ele. Se eu vou chegar no céu é por Ele. Não é batendo no peito e dizer, mas eu. Não, é Ele que vai te guardar. É Ele que te guarda. E Ele vai te apresentar com exaltação, imaculado diante da sua glória. Sabe por quê? Porque Ele não vai dividir a glória dEle com ninguém. Capítulo 25 vai dizer aqui agora. Ao único Deus, diga ao único Deus, nosso Senhor, mediante Cristo Senhor, nosso, glória. Sabe por que está dizendo glória e majestade? Porque está dizendo que você é salvo pela graça. E você vai manter salvo pela graça. E você vai chegar no céu pela graça. E você não vai tropeçar porque você reconhece que é Ele. Poderoso para me guardar. E nisso eu posso dizer para Ele, meu Salvador, mediante Jesus Cristo, meu Senhor, eu te dou glória, eu te dou majestade, porque o império e a soberania antes de todas as coisas e era e agora para todos sempre. Amém. Eu vou glorificar o Senhor em tudo na minha vida. Paulo diz assim, eu me gloriarei nas minhas fraquezas. Por quê? Porque alguém que reconhece que é fraco não fica batendo no peito e dizendo que a salvação tem que merecer. Alguém que é fraco e humilde bata no peito e fala, eu fui salvo por Ele. Eu vou ser fortalecido por Ele. Eu estou nas mãos dEle. Eu estou nas mãos dEle. Quem vai me livrar desse amor? Hoje as pessoas vão descer as águas aqui, irmãos. Isso aqui não é uma brincadeira. Isso aqui não é uma morte. E depois vai se tornar numa vida de um velho homem vivendo de novo. Não, isso é uma morte definitiva. Mas essa morte definitiva, ela acontece também, primeiro no seu coração.
Porque tem gente que fala, pastor, mas não deu tempo de eu me batizar e a pessoa morrer. Não, o ladrão da cruz, ele foi salvo sem precisar se batizar nas águas. Ele foi salvo porque não deu tempo. Mas se você crê no Jesus, vai testificar que você crê, você vai passar pelas águas. Você não vai ter problema de dizer, não, eu não vou passar pelas águas, porque quem crê no Senhor vai ter que fazer como ele fez. Jesus também foi batizado. E João Batista achou doido aquilo. Por que doido? Porque alguém que vai ser batizado é para reconhecimento de pecado. Jesus nunca pecou. Quando João Batista olha para Jesus, não falou cara, né? Porque, eu vou falar assim, né? Ele falou Cordeiro de Deus. Ele falou assim, eu não estou entendendo nada. Você vem a mim, é eu que tenho que ir a você. Eu estou em Adão, você é Deus. É isso que ele está dizendo, eu não estou entendendo, eu não sou digno. E aí está a humildade, irmão. Eu não sou digno nem de desatar as sandálias dos seus pés. E você vem a mim para que eu batize você. Não, algo está errado. Jesus está dizendo assim, faça isso, porque convém cumprir todas as escrituras. Eu tenho que te representar. Se eu não passar por isso, eu não vou te representar. Na realidade, ele podia dizer, João, quem vai morrer ali é você agora. Esse está representando nesse momento um pecador. Mas a conclusão foi a cruz de Cristo. Que quando Cristo morreu, eu estava com Ele naquela cruz. Esperança viva. Eu estava com Ele. Eu quero que você se coloque de pé nesse momento. Cadê o louvor? Aleluia. Eu sou a ressurreição e a vida. O eu sou aqui é o nome de Deus. Quando eu coloco eu, posso, você está querendo ser como Deus. O caminho, sempre o caminho de Lúcifer é dizer, eu vou subir às alturas. Eu vou me assentar ao trono de Deus e eu vou ser como Deus. A Bíblia diz que Jesus não teve por usurpação de ser igual a Deus, mas se esvaziou de si mesmo, tomando a forma de servo. E veio a essa terra morrer por mim e por você. Sendo Deus, Ele se humilhou. Porque o caminho do homem sempre é, do homem caído, sempre é se glorificar, se achar, eu posso. Eu quero dizer para você que me ouve nessa manhã, a Bíblia diz que sem Ele, nós não podemos nada. Hoje eu quero fazer um convite aqui. Nós não podemos nada sem o Senhor, irmãos. Nós não podemos nada sem o Senhor. Você pode falar, pastor, o homem pode fazer muitas coisas. A Bíblia diz que sem mim, nada podeis fazer. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. Eu não sei se você chegou aqui nessa manhã e talvez você nunca confessou Jesus. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. E a Bíblia diz que ninguém vai ao Pai
se não for por Ele. Um dia eu e você vamos estar diante do Pai. Sabe por quê? Porque nós achamos o caminho, nós encontramos a verdade, e a verdade nos libertou, e a verdade nos levou a Jesus. Você pode acreditar em Deus, mas qual é a verdade? A verdade é que para se chegar a Deus, só existe um caminho. Jesus é o caminho. Se alguém dizer que existe dois caminhos, esse não é o Evangelho. Salvação não é dois caminhos. Salvação não é você crer só em Deus. Você tem que crer no Filho. Porque quem é a ressurreição e a vida, e quem veio nos salvar foi o Filho. Ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. E quem crê em mim, ainda que esteja em Adão, vai mudar de parentesco e vai se tornar uma nova criatura. Hoje, o meu convite para você é reconhecer Jesus como seu Senhor e seu Salvador. Talvez você está aqui nessa manhã e você nunca confessou com a sua boca. E a Bíblia diz que aquele que confessar com a sua boca e crer no seu coração, será salvo. Será que tem alguém aqui que gostaria de levantar a mão comigo e dizer: Senhor, eu quero hoje confessar o Senhor. Eu quero confessar a Jesus. Eu quero sair de um parentesco e entrar em um novo parentesco. Eu quero sair de uma velha natureza e fazer parte de uma nova natureza. Será que tem alguém que poderia hoje dizer: eu reconheço Jesus? Ou todos nós já reconhecemos Jesus? E se todos nós reconhecemos Jesus, nós estamos em uma família onde daqui a pouco também nós vamos ceiar. Amém? Nós fazemos parte da comunhão. Mas se você não faz parte da comunhão, eu quero dizer para você: ainda há tempo nesse momento, porque o Evangelho de Deus é o poder para a salvação de todo aquele que nele crê. Essas pessoas que daqui a pouco vão estar passando aqui pelo batismo, foram pessoas que um dia levantaram as mãos para o Senhor, foram um dia reconheceram que a salvação é crer no Senhor Jesus Cristo, e será salvo tu e a tua casa. Nós temos tantos testemunhos de pessoas aqui que a casa toda já está em Cristo. Por quê? Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, irmãos. Alguém gostaria de confessar Jesus? Levantar suas mãos? Ou todos nós já estamos em Cristo? Talvez pela internet, talvez você esteja me ouvindo. Eu quero dizer para você: só há um caminho, só há uma verdade, só uma vida. Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Aleluia. Curva sua cabeça comigo, eu quero orar. O louvor vai começar a louvar aqui, e daqui a pouco eu já quero convidar também as pessoas a subirem aqui. E eles vão tomar ceia agora, depois de morrer. Como é que um morto come, gente? É um morto que morre para um mundo, é um morto que morre para as coisas da terra. Sabe o que você está dizendo? Eu não quero mais viver no mundo, eu quero viver numa nova criatura em Cristo Jesus. As coisas do mundo não me importam mais, o estilo de vida lá fora não me importa mais, porque quem está em Cristo, nova criatura é um novo estilo de vida. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus. Pai, eu quero te agradecer, Senhor, porque a tua palavra é verdade. Nós cremos no Senhor. O Senhor é poderoso, Pai, para salvar todo o que nele crê. Todo que nele crê, todo que nele crê. Pai querido, eu declaro, Pai querido, que nós estamos, Senhor Deus de poder, falando, Pai querido, das boas novas do Evangelho. E o Evangelho, Pai querido, é que Deus é um Deus misericordioso, é um Deus que não está imputando mais os pecados em nós, porque os pecados foram colocados em Cristo. Pai querido, é um Deus que diz, Pai querido, que dos teus pecados, das tuas iniquidades eu usarei de misericórdia, e dos teus pecados eu não me lembrarei jamais. Jamais. Não existe recordação, Pai, diante do Senhor de pecado, porque o sangue
Ele não cobre, o sangue, Ele tira o pecado de todo mundo, Pai. Eu quero declarar, Pai, esse sangue é sobre as nossas vidas, esse sangue é sobre os nossos filhos, esse sangue é sobre a nossa casa, esse sangue é sobre a vida de cada um dos teus filhos, Pai. E eu quero declarar, Pai querido, que esse é o ano da aceitação, esse é o ano da salvação, esse é o ano das portas abertas, e nós declaramos, ó Pai querido, que muitos, ó Pai, serão alcançados, muitos conhecerão a verdade, que só o Senhor liberta, só o Senhor cura, só o Senhor batiza, só o Senhor é poder para fazer velhas criaturas se tornar novas criaturas. Em nome de Jesus, amém, aleluia.